O autoritarismo do governo do Irã atingiu níveis inimagináveis, e agora a teocracia dos ayatolás quer utilizar câmeras de vigilância para obrigar as mulheres a vestir o hijab. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O governo autoritário do Irã está endurecendo as políticas de aplicação da lei islâmica no país, especialmente no que se refere ao uso do véu islâmico por parte de mulheres, o chamado hijab. Recentemente, as autoridades públicas do país instalaram câmeras de vigilância em estradas e locais públicos, a fim de identificar violações ao código de vestimentas no país. As mulheres que não estiverem vestindo o véu e que forem flagradas por essas câmeras receberão mensagens de texto advertindo sobre as consequências de se violar essa lei. O objetivo alegado do governo iraniano é evitar uma proliferação daquilo que tem sido considerado como uma corrupção do código moral iraniano. A polícia do país, quando da declaração a respeito da instalação das citadas câmeras de vigilância, afirmou que a resistência ao uso do hijab mancha a imagem espiritual do país e espalha a insegurança. Já de acordo com o Ministério do Interior do Irã, o uso do véu é um dos fundamentos civilizacionais da nação iraniana e um dos princípios práticos da República Islâmica. O governo do país, inclusive, tem encorajado os cidadãos iranianos a enfrentarem mulheres que andem nas ruas sem o véu. Diversos adeptos da linha mais dura da interpretação da lei islâmica têm agido nesse sentido. Recentemente, um homem atirou iogurte em duas mulheres que estavam sem o véu em uma loja. Agora, o temor é que esse tipo de violência se torne mais comum e, o pior de tudo, ainda mais intensa. O Irã vem enfrentando há vários meses diversas manifestações de revolta popular contra o regime teocrático que governa o país há várias décadas. Em setembro do ano passado, Mahsa Amini, de apenas 22 anos, foi morta pela polícia da moralidade por conta daquilo que foi classificado como uso inadequado do véu. A partir desse terrível acontecimento, diversos protestos foram realizados no país, nos quais podem se ver, inclusive, mulheres retirando seus véus em público, mesmo diante de autoridades policiais. Nos meses seguintes, o governo iraniano aumentou a repressão contra os manifestantes e estima-se que mais de 500 pessoas foram mortas pela polícia por conta dos protestos. As manifestações perderam seu ímpeto inicial, mas nunca cessaram por completo. E o que é mais importante, uma grande quantidade de mulheres não voltaram a usar o véu islâmico, violando completamente a autoritária lei do país. Essa reação representa, de forma geral, um descontentamento do povo iraniano em relação à teocracia dos ayatolás, que governa o país desde 1979, especialmente no que tange às questões da imposição da lei islâmica a toda a população. Antes de 1979, as mulheres iranianas podiam andar com a cabeça descoberta e usar roupas curtas, além de estudar e trabalhar livremente, como qualquer mulher que vivesse no mundo ocidental naquela época. É claro que aquelas que optassem por usar as vestimentas islâmicas tradicionais poderiam fazê-lo, mas todas eram livres para decidir. Havia locais de entretenimento para jovens, nos quais moças e rapazes podiam conviver sem problemas e sem qualquer tipo de segregação por motivos de gênero. Com a Revolução de 1979, porém, a coisa mudou totalmente de figura, e as mulheres perderam grande parte de seus direitos a partir de então. O Irã, hoje, é um dos piores países no mundo para se ser mulher. Do ponto de vista libertário, não há dúvidas quanto à natureza desse tipo de atitude por parte da teocracia islâmica. Trata-se de violência deliberada contra pessoas pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a se vestir de determinada forma, especialmente se essa coação envolver o uso ou a ameaça de violência. Leis religiosas devem ser tratadas como opções morais, que só devem ser aplicadas a indivíduos que, de forma voluntária, concordaram com essas leis. Além disso, qualquer pessoa deve ter o direito de se desvincular desses códigos morais a hora que bem entender. Cada indivíduo detém a propriedade sobre seu próprio corpo e apenas ele pode decidir o que será usado nesse corpo. Isso vale para roupas e acessórios, tais como a burca e o hijab, mas vale também para tatuagens, alterações físicas, redesignação sexual e também para
para substâncias que são ingeridas e ou injetadas. Ninguém possui autoridade nesses e em outros aspectos sobre o corpo dos outros. Por isso, nenhum governo tem o direito de impor códigos de moral e vestimenta aos cidadãos de um país. Ameaçar esses cidadãos com multas e encarceramento por conta de opções morais é uma violência absurda e que demonstra de forma inequívoca que os estados são entes criminosos, ilegítimos e violentos. E por óbvio, nenhum governo tem o direito de enfiar câmeras de vigilância na cara das pessoas para identificar violações a seus absurdos códigos de vestimenta. O que a teocracia iraniana está fazendo é adotar um conceito orwelliano de vigilância total num contexto de aplicação radical e forçada da lei islâmica. Ou seja, temos no Irã atualmente um cruzamento entre o que há de mais cruel e atrasado em matéria de imposições morais religiosas e o que há de mais tecnológico no que tange ao controle estatal sobre os cidadãos do país. Faltam palavras para descrever tamanho absurdo. Esse tipo de situação nos aponta para o perigo representado por um governo autoritário. Num primeiro momento, esse tipo de governo pode ter grande apoio da população por diversos motivos. No caso iraniano, o Ayatollah Khomeini tinha um discurso de restauração das bases islâmicas, em contraposição às tendências imorais ocidentais na época da Revolução. Bem, temos ouvido coisas semelhantes por parte de muitos ditos conservadores que apoiam, por exemplo, o governo de Vladimir Putin e com base nessa mesma alegação. A Rússia, segundo esses conservadores, estaria salvando o Ocidente da imoralidade. Com muito autoritarismo e violência, é claro. Nem mesmo os meios libertários escapam dessa mentalidade. Recentemente, publicamos o vídeo Projeto de Lei em Uganda contra homossexuais causa comoção internacional, cujo link está na descrição. Curiosamente, muita gente nos comentários afirmou que o governo de Uganda estava certo em suas medidas e que era preciso combater a imoralidade dos homossexuais. O fato é que, por mais que as pessoas não compreendam de verdade o que significa a ética libertária, elas deveriam, ao menos, pensar de forma estratégica. Nunca é uma boa ideia dar poder para um governo tirânico combater indivíduos que possuem um comportamento com o qual você não compactua. Afinal de contas, amanhã pode ser que o seu próprio comportamento venha a ser criminalizado por esse mesmo governo que você apoiou. Nunca se sabe quem será o alvo da vez. No geral, existem dois rumos que um governo autoritário pode tomar quando a população do país se revolta contra a sua tirania. O primeiro deles é retroceder em seu autoritarismo e conceder mais liberdade à população. O segundo deles é dobrar a aposta e responder com mais tirania. O governo dos ayatollahs, ao que parece, resolveu optar por essa segunda alternativa. A instalação de câmeras para vigiar o comportamento moral de mulheres iranianas serve para demonstrar que o governo não só reafirmou o seu código moral impositivo, como está disposto a perseguir quem violá-lo. E para nós brasileiros, nunca é demais lembrar que o presidente Lula é um grande amiguinho do governo iraniano. O governo Lula, inclusive, permitiu que navios iranianos atracassem em portos brasileiros em fevereiro deste ano, causando um escândalo diplomático internacional. É fato que o Lula é próximo de tudo o que há de mais retrógrado, ditatorial e criminoso no mundo. Contudo, chega a ser surpreendente lembrar que muita gente apoiou o Molusco nas eleições por afirmar que ele era muito mais preocupado com o direito das mulheres e das minorias que o Bolsonaro. Logo ele, que é amigo de um governo que trata mulheres como cidadãos de segunda categoria e que condena homossexuais à forca. Esperamos que as mulheres iranianas se mantenham firmes em seus protestos, mesmo diante do recrudescimento da tirania dos ayatollahs. A ameaça estatal não deve jamais fazer os indivíduos desanimarem da luta pela liberdade, que deve ser contínua, perpétua. A sociedade iraniana merece ser livre novamente, e os indivíduos daquele país devem ser soberanos em suas escolhas pessoais. É triste ver até que ponto um governo tirânico é capaz de chegar para se manter no poder. Mas essa nova tentativa por parte do governo do Irã só demonstra o seu desespero. Algo de fundamental mudou na sociedade daquele país. E não há nada que o Estado possa fazer para impedir que cada vez mais mulheres retirem o véu, não apenas como forma de lutar contra um Estado tirânico, mas também como um verdadeiro atestado de sua própria liberdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!